Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de exercícios. Nós estamos trabalhando, então, hoje, nós estamos continuando, nós vamos continuar agora com psicologia do desenvolvimento, aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto e idoso. Vamos trabalhar, então, principalmente com Piaget, Vygotsky também, Vallon, né? E Erik Erikson trouxe aqui algumas questões de Erik Erikson que também fundamentam a teoria. Não deixe de estudar Erik Erikson, porque quando trouxe aspectos biopsicossociais, se relacionou a Erik Erikson especificamente. Portanto, não excluam Erik Erikson dessa perspectiva. Por mais que ele não seja pedagógico, o foco dele realmente não é pedagógico, é psicológico, é personalidade. Mas está no edital. Aspectos biopsicossociais. Criança, adolescente, adulto e idoso. E isso é a teoria de Erik Erikson. A gente não pode fugir. Mas Piaget, né, como a gente já sabe, Jean Piaget, principal psicólogo, biólogo, psicólogo no sentido de especialista em psicologia, ele não era psicólogo de profissão, mas que é um dos principais, né, não é o principal, mas é um dos principais representantes da psicologia de desenvolvimento. Né? Então, a gente não tem como falar dele. A Universa diz o seguinte: de acordo com Jean Piaget, um dos períodos do desenvolvimento é o das operações concretas, que ocorre entre 7 e 12 anos de idade. Eu pus essa questão aqui para vocês saberem que as bancas mais tradicionais, bancas mais fortes no Brasil, Universa, CESP, Sesgran Rio. Sesgran Rio não é muito boa, mas também é uma banca tradicional. Né? A IADES também é uma banca mediana. E as bancas mais ruins também são bancas que cobram as idades. Então vocês têm que saber sensório motor 0 a 2 anos, pré-operatório 2 a 7 anos, operatório concreto 7 a 12 anos e operatório formal 12 anos em diante. Vocês têm que saber disso. As idades são fundamentais. Os pós-piagetianos não trabalham mais com idades. Por quê? Você sabe que a idade não é universal. Não é todo mundo que passa por aquela idade simplesmente. Isso é um consenso hoje, mais ou menos um consenso em relação à psicologia de desenvolvimento hoje. Mas Piaget falou as idades. Então, quando eu falo da obra de Piaget, eu tenho que saber as idades. Então, atente-se para as idades, porque ele disse o seguinte: o ser humano se desenvolve biologicamente, amadurece, de acordo com a faixa etária, é claro, e esse amadurecimento leva à aprendizagem. Ele pode aprender de acordo com o seu desenvolvimento. Desenvolvimento precede, vem antes da aprendizagem. Primeiro amadureço biologicamente, de acordo com a minha faixa etária, depois eu aprendo. E eu preciso saber como é que eu aprendo e me desenvolvo em cada uma das faixas, cada uma dos estágios. Né? E aí, sensório motor, eu me desenvolvo, eu aprendo de uma maneira. Pré-operatório, eu me desenvolvo e aprendo de outra maneira. Operatório concreto, 7 a 12 anos, eu me desenvolvo e aprendo de uma outra forma. Operatório formal é outra maneira que eu interajo com o conhecimento. Portanto, isso para vocês é uma questão fundamental. A 12. Considerando os estágios piagetianos, observem, analisem os itens formulados. 1. Estágio sensório-motor. Ao ver uma bola ser escondida atrás de um anteparo, a criança pensa que a bola sumiu. Verdadeiro? Claro. Sensório-motor, ela interage de forma imediata com o mundo. Né? Então, ou seja, ao ver que uma bola foi escondida, ela pensa que a bola sumiu. Ela não tem o entendimento que a bola... Você brinca com a criança colocando um véu no rosto, um lençol, e fala sumiu, apareceu, sumiu, apareceu. Para ela sumiu mesmo. Tá? Então, porque ela não entende, sensório motor, 0 a 2 anos, que aquela bola ali está ali atrás. Isso é porque ela interage com a bola de forma direta, imediata, e não, né, de forma representativa. A2. Pré-operatório, pré-operacional. A criança acredita que se os objetos mudam de uma maneira visível e de acordo com a ação, do mesmo modo sua quantidade também é alterada. É verdadeiro. Ela pensa que se eu pegar a massinha, transformar numa bolinha, se ele muda de acordo com a ação, se eu fizer uma ação sobre a massinha, transformei em bolinha, eu diminuí a quantidade de massinha, alterei a quantidade. Então, se o objeto muda de acordo com a ação que eu faço no objeto, altera também a quantidade. Né? Verdadeiro. Esse é o período pré-operatório, pré-operacional, que ela não conserva quantidades, né, ainda. Né? Operações concretas. A criança acredita que o arranjo espacial dos objetos não altera a quantidade. Verdadeiro. A criança operações concretas, ela já opera com conhecimento. Ela já sabe que
6 bolinhas dispostas assim é o mesmo que 6 bolinhas dispostas assim. Então, ela sabe que o arranjo espacial dos objetos não altera a quantidade. Operações concretas. Ela opera com conhecimento, conserva a quantidade. Portanto, verdadeiro, com certeza. E operações formais, a criança pensa em termos de hipóteses, probabilidades, coisas que não existem no concreto. Existem na filosofia, na física, na matemática, existem não tem uma materialidade física, concreta, contextual. E assim mesmo ela aprende. Operações só hipóteses e probabilidades. Certo. Todas estão corretas, portanto, a letra A é que deve ser marcada. Né? Próxima questão, a 13, diz o seguinte. Piaget, ao estudar o desenvolvimento humano, contribuiu muito para a educação. Para esse autor, é correto afirmar que a aprendizagem acontece por meio da assimilação. A assimilação que diz respeito à modificação dos esquemas mentais que o indivíduo possui? Falso. Né? A modificação dos esquemas mentais é a acomodação. Na assimilação, ele vai ele vai interagir com o objeto e vai assimilar esse objeto ao esquema que ele já tem. Né? Na acomodação, sim, é que ele vai criar um novo esquema para poder incorporar aquele objeto. Por exemplo, ele conhece um cachorro. Tem um esquema, exemplo que Piaget deu, eu também repito ele sempre. Ele conhece um cachorro, sabe o que é um cachorro. Tem um esquema mental de cachorro. Vê um cavalo na rua, a primeira reação dele é incorporar o cavalo, assimilar o cavalo ao esquema, à estrutura de cachorro que ele tem. Isso é assimilação. Se ele não conseguir, ele acomoda, que é criar um novo esquema, uma nova estrutura para caber o cavalo. Então, assimilação não modifica o esquema, só assimila. Traz o novo cachorro para o esquema que já tinha. Cavalo não cabe no esquema de cachorro, cria-se novo esquema, acomodação. Portanto, na acomodação, há modificação dos esquemas mentais. Na assimilação, não tem. Por isso é que está errado. Os esquemas mentais, estruturas mentais, são estruturas cognitivas que o indivíduo traz ao nascer e permanecem inalteradas no desenvolvimento humano? Claro que não. Falso, com certeza. O processo de acomodação é mais significativo no período das operações formais. Falso porque Piaget não disse que tem um período que se acomoda mais, outro que se assimila mais. Isso não é da teoria piagetiana. Você faz assimilação e acomodação independente do período que você esteja. Né? E no estágio sensório-motor, é caracterizado pelo simbolismo. Não tem simbolismo, ele não tem símbolos, não tem representações. Ele não simboliza. A coisa é o que é. Ele não tem imaginação de forma nenhuma. Né? Então, egocentrismo tem, sensório-motor, não admite que o outro existe. E permanência do objeto, não tem permanência do objeto. O objeto eu escondi o objeto, ele sumiu, não permanece. Portanto, só o egocentrismo estaria certo, então a questão é falsa. Então, a certa só pode ser a letra E, que diz o seguinte: no período pré-operatório, estão presentes, dentre outras características, o animismo se dá pré-operatório, 2 a 7 anos. Dá ânimo às coisas, aos bonecos, ao carrinho, à cadeira, você conversar com as coisas como se elas tivessem vida. Ânimo, animismo. Aí sim tem simbolismo aqui também no pré-operatório. Tá? Animismo, irreversibilidade de pensamento. Ele desenvolve um pensamento, mas não diz como chegou até lá. É um pensamento irreversível. Ou seja, ele vai, 2 mais 7 igual a 9. Explica como é que chegou até o 9. Ele não sabe dizer. O pensamento dele não reverte, não volta atrás para explicar como chegou aquele resultado. Irreversibilidade e realismo intelectual. Ou seja, desenha aí uma formiga desse tamanhozinha, desenha um elefante enorme. Realismo intelectual. Então, essa questão aqui é a questão verdadeira, com certeza. Né? E aí, 14. Para Piaget, é correto afirmar que no período pré-operatório, 2 a 7 anos, a criança consegue saber relações entre variáveis? Falso. Isso aqui é do pensamento formal. Né? E tem marca de pensamento formal? Falso, com certeza. Ela não estabelece relações entre variáveis. Né? X mais y igual a 12, isso aqui são duas variáveis que são basicamente variáveis, não é hipótese, abstração, né, que ela consegue fazer no operatório formal, não no pré-operatório 2 a 7 anos. Né? O período das operações formais, 12 anos em diante, é marcado pela necessidade de uso de material concreto para auxiliar a resolução de problemas? Falso, não preciso.
Nas operações formais, eu penso em hipóteses e probabilidades, eu penso em cima de questões que não existem concretamente. Então, eu posso falar de uma equação de física, fórmula matemática, fórmula de química, o quadro inteiro, sem que isso tenha nada a ver com uma questão materializada, uma questão real, né? Então, nessa questão aqui, o que está errado é porque no operatório formal não preciso de material concreto para chegar no abstrato. Portanto, essa questão está falsa. O egocentrismo, a centralização e a incapacidade de conservar quantidades são importantes, são características do período pré-operatório. Verdadeiro, com certeza. Egocentrismo, a criança, desculpem. Egocentrismo, a criança, ela acredita que o outro existe, é claro, só que ela não tem empatia pelo outro. Pega o carrinho do outro e não consegue perceber que o outro vai sofrer sem aquele carrinho. Isso é egocentrismo. Centralização, ela precisa estar centrada naquilo que ela vai aprender. Aquilo que ela está aprendendo tem que estar próximo dela. Ela não se afasta. Operatório formal, eu falo de uma criança que não está aqui, está longe de mim, fisicamente, contextualmente. Agora, operatório concreto, ela precisa estar centralizada naquilo que ela está aprendendo. E não conserva quantidades, que nós já vimos antes. Ou seja, a massinha é uma cobrinha. Fiz uma bolinha dela, ela perdeu quantidade para essa criança. Portanto, essa é a certa. Vamos ver o erro na D e na E, né? Na D, diz o seguinte: no período das operações concretas, a criança é capaz de abstrair conceitos, mesmo sem o uso do concreto? Não, falso, com certeza. Ela, para abstrair, ela precisa do concreto para chegar ao abstrato, senão ela não abstrai. E a letra E, sensório motor, 0 a 2 anos. A criança vive parte do seu tempo no mundo da imaginação? Falso, não tem representação, não tem simbolismo. Ela vive imediato, direto, o que ela vê. Ela não fica imaginando coisas que poderiam existir. Não tem, né? Não tem simbolismo nessa fase aqui. Por isso, está falsa essa questão também, né? Só aceita a correta. Da 15, nós temos, então, o desenvolvimento do juízo moral da criança. Como é que funciona isso? O Piaget, quando vocês virem na prova, juízo moral da criança, é de Piaget. Foi Piaget quem escreveu o livro, O Desenvolvimento Moral da Criança. Ele dizia o seguinte, que a criança passa por 3 fases: anomia, heteronomia e autonomia. Na anomia, é ausência de regras. Ausência, eu vou colocar bem aqui, ausência de regras. Ou seja, na anomia, a criança joga, brinca com outras crianças sem regra. Ela não estabelece uma regra, ela não consegue ver que a regra é importante. Então, ela vai brincar de quebra-cabeças, tem uma regrinha do quebra-cabeças. Ela brinca de qualquer jeito, né? Desculpem. Ela vai brincar de pique-pega com outras crianças. Tem uma regrinha do pique-pega. Ela não segue. É a chamada café com leite. Por quê? Ela é pega e continua correndo ainda. Ela não percebeu que ela teria... que a regra do jogo é ser pega, ela passa a pegar o outro. Ela não percebeu isso. Isso é anomia, ausência de regra. Ela não percebe que as regras são importantes nesse contexto. Heteronomia é a regra do outro. Então, a criança já segue a regra. Mas ela segue a regra de uma forma muito fixa, rígida, não muda nada. Porque a regra não é dela, ela não incorporou, ela não assimilou, não acomodou, ela não processou aquela regra. Ela só está fazendo a regra porque o outro mandou. Porque ela viu que se ela não usar a regra, ela não brinca. Mas ela não entendeu processadamente como que essa regra funciona. Então agora ela faz a pique-pega, alguém pega ela e ela já corre atrás do outro. Sim, mas ela não entendeu muito bem que regra é essa. Ela entende na autonomia a regra própria. Então, na autonomia, a criança já é capaz de entender o significado da regra. Ela processou porque que a regra é importante, de tal maneira que ela pode até criar novas regras. Ela cria novas regras, submete ao grupo que está brincando, de tanto que ela entendeu mesmo a importância daquelas regras. Então, essas são as etapas do desenvolvimento do juízo moral da criança. Vamos ver, então, cada uma delas. Há o interesse em participar de atividades
coletivas e regradas. Entretanto, as regras são consideradas algo sagrado e imutável. Não se muda, porque ela não é dela, do outro. O outro mandou. Então é imutável, eu não posso mudar. Só posso mudar quando é meu, quando eu entendi. Quando eu compreendi uma coisa, é meu, eu posso mudar. Eu não entendi ainda, então eu sigo sem mudar, sagrado. Uma vez que as regras são impostas pela tradição, impostas pelo outro. Isso é heteronomia. Né? Então, aqui a próxima agora. Nessa etapa, as crianças não seguem regras coletivas. É anomia. Essa etapa, as crianças, ausência de regras. Ela brinca sem regra. Café com leite das brincadeiras. E aqui, as crianças jogam seguindo as regras com esmero. Criando novas regras. Né? Isso é autonomia. Que serão submetidas à apreciação e aceitação dos outros. Pois a compreensão de regras consiste em cada criança se concebendo como legisladora. Ela já sabe que regra é importante, processou o significado dela, então ela pode até criar novas regras agora. Essa aqui, então, é a autonomia. A autonomia é o 3. Então, o certo é 213. 213, a letra C, é que deve ser marcada dessa questão. A 16. Pensar a escola por meio de conteúdos piagetianos implica visualizar o trabalho do professor como um conjunto de atividades que propicia o desenvolvimento cognitivo. De acordo com esses conceitos, cabe ao professor transmitir ao aluno, palavra pedagogicamente incorreta, transmissão, transferência de conhecimento, de forma nenhuma. Mediar, isso é pedagogicamente correto. Isso aqui é pedagogicamente incorreto. Transmitir ao aluno todo o conhecimento socialmente acumulado, falso. Apresentar situações desafiadoras, verdadeiro. Então, a 2 é verdadeiro. Elaborar atividades que possibilitem aos alunos a memorização dos saberes formalizados, falso. Organizar um ambiente de aprendizagem em que favoreça a ação do aprendiz, ou seja, a interação. Ele interage, o aprendiz interage com o conhecimento, né? Sobre o conteúdo escolar, verdadeiro, né? Então, 2 e 4. 2 e 4, a letra E. Propiciar um ambiente de aprendizagem que o aluno possa interagir com o conhecimento. Mentalmente, fisicamente, concreto, com a lógica, mas tem que operar com o conhecimento, tem que interagir com o conhecimento para poder aprendê-lo. Né? E aí, de acordo com a teoria construtivista, assinale o que for correto sobre a concepção infantil na construção do conhecimento. A construção do conhecimento ocorre somente com informações advindas da própria criança, ela já nasce com elas? Falso, isso não é construtivismo, isso não é Piaget. O conhecimento é transmitido, já é estranho, porque transmitido já é uma palavra feia, não cabe em Piaget. Né? De forma mecânica, pelo meio exterior ou pelo adulto? Falso, com certeza, também, não é Piaget. A criança procura ativamente compreender o mundo exterior e interagir com ele para buscar a resolução de suas interrogações. Verdadeiro, com certeza. Ativamente, palavra-chave que torna a questão certa, interagir, né, compreender o mundo exterior, interagir, interação, interacionista, ela interage com o mundo, troca, para poder entender e buscar a resolução de problemas. Verdadeiro, com certeza. Então, vamos ver o erro nas outras. A D. O elemento ativo da construção do conhecimento é o adulto. Falso, com certeza, de forma nenhuma. E o resultado de uma interação entre a criança e o mundo exterior não permite que uma construção do conhecimento seja obtido, uma vez o desenvolvimento cognitivo ocorre independentemente de estímulos. Falso, com certeza, permite sim, tem que interagir ela e o mundo exterior, com certeza. Portanto, a única questão certa aqui é a letra C. Né? E a 18, da Fundação Carlos Chagas. Quando a criança de 4 anos, né, diz, eu odio comer verdura, ela está conjugando um verbo irregular, odiar, como se esse verbo fosse irregular. Né? De acordo com Piaget, essa criança cometeu um erro construtivo, uma hipótese. Que hipótese que ela tem? Que o verbo é regular. E o verbo é irregular. Então, erro na perspectiva construtivista de Piaget, do desenvolvimento humano, é fundamental. Porque é pelo erro que eu percebo como que a criança está construindo conhecimento. Qual a hipótese que ela tem sobre
essa questão. Então é fundamental que o professor, na perspectiva piagetiana, evidencie o erro. Tá? Qualquer questão de prova que traga erro como sendo algo construtivo, bom, algo saudável, que faz parte do processo. O erro está certo, com certeza. Né? Se a questão de prova disser que erro tem que ser corrigido, tem que ser simplesmente... Isso é uma questão behaviorista, de controle de comportamento, de condicionamento. Né? Não, o erro ele deve ser uma etapa para construir o conhecimento certo. Então, eu tenho que passar pelo erro para construir. Então, o erro é uma hipótese construtiva do aluno. Eu vejo como ele está construindo conhecimento. Erro é uma questão fundamental, palavra-chave da perspectiva piagetiana. Né? E aí, nós vamos ver aqui uma do CESP, pedagogo do TJ, que diz o seguinte: julgue os itens. A epistemologia genética, o que é epistemologia? Epistemologia é porque a epistemologia é uma área da filosofia que estuda o conhecimento. Tipos de conhecimento, construção do conhecimento, difusão de conhecimento, conhecimento humano, conhecimento filosófico, científico, senso comum, religioso, intuitivo. É uma área da filosofia responsável por estudar o conhecimento. Genético não é de genes ou cromossomos, e sim de gênese, origem. Então, epistemologia genética, origem do conhecimento, gênese do conhecimento. A pergunta central de Piaget foi essa: como se constrói conhecimento? Qual é a origem do conhecimento? Então, a epistemologia genética de Jean Piaget afirma que as estruturas cognitivas mudam por meio de processos de adaptação, assimilação e acomodação. Verdadeiro, os três termos, né, chave da teoria de Piaget, com certeza. Olha B. No estágio operatório concreto, a criança tem 7 a 12 anos, ocorre a construção do pensamento conceitual. De hipóteses possíveis diferentes pontos de vista pelo indivíduo. Falso, porque não é operatório concreto. Conceitual, hipóteses, cadê mais? Onde está aqui? Hipóteses é do operatório formal. É onde ela faz conceitos, hipóteses, relação entre um termo e outro. Do operatório formal, 12 anos em diante. Não do concreto. Né? E aí, ainda de Piaget, essa questão é da Quadrix, diz o seguinte: no modelo piagetiano, o desenvolvimento cognitivo, a criança em idade escolar, entre 7 e 12 anos, apresenta um declínio do egocentrismo intelectual e um crescente incremento do pensamento lógico, claro, encontrando-se no período 7 a 12 anos, onde ela está, operatório concreto, aqui, operações concretas, letra D, que é o correto. Né? E vocês podem usar o textinho da questão para estudar sobre ela. Muito produtivo quem estuda pela questão. Com certeza que a gente entende a linguagem e o que se espera da gente, das bancas. Né? E aí, aqui na questão 21, nós vamos falar de Erik Erikson. No próximo vídeo, nosso tempo encerrou agora, mas nos próximos vídeos nós vamos entender como que Erik Erikson, pilar da psicologia e desenvolvimento humano, os aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto e idoso, como que Erik Erikson desenvolveu sua teoria no sentido de explicar o desenvolvimento humano no ciclo da vida, no curso da vida, da infância até a velhice. Obrigado, então, pela participação virtual de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau e até mais.